Bom dia, bom dia! Mais uma quarta onde estamos juntas. Sejam bem-vindas a esse assunto que é uma continuidade da live da quarta passada, onde nós falamos sobre o vínculo ser mais forte do que o amor. Hoje a gente vai falar sobre o amor e a prosperidade, como eles se encontram e como a gente fazer essa ponte do passado para o futuro. Já vi que as mulheres do grupo estão aqui. Quem não está no nosso grupo Despertar Sistêmico, gente, bora para lá. Eu passo aprofundamentos, gravo mensagens, respondo as perguntas que vocês colocam lá no grupo de partilhas. Rosângela, bom dia, amada. Que bom que você está aqui. Vão me contando como é que vocês estão. E vamos lá. Eu sempre vejo vocês pedindo solicitação para participar do vídeo, gente. Eu vi agora de novo, lembrei de uma coisa. No passado eu fazia atendimentos, né? E era super bacana. Nossa, a gente tinha encontros incríveis, e a história de uma mulher sempre reverberava, né? Ajudava outra mulher. Então, quem sabe. Oi, Rosália! Então, quem sabe a gente volta a fazer esses encontros. Se vocês quiserem, né? Se toparem dizer, Fran, eu quero participar ao vivo, eu vou estar contigo lá para a gente fazer movimento sistêmico. Eu posso pensar numa data extra, talvez nas segundas, para a gente estar juntas aqui é, aprofundando, tá? Lembrei porque eu vi aqui as solicitações. Então vamos lá, gente. Por que que eu faço essas lives às quartas-feiras, 11h11? Às vezes eu não dou conta de compartilhar o tanto de conhecimento, de experiência, de vivência que a gente vai tendo, tanto na minha vida particular, né, quanto durante os grupos, os trabalhos que a gente vai fazendo em grupo. Então, essa live é um momento que eu sento e digo, não, aqui eu vou poder aprofundar com as pessoas que não estão conseguindo acompanhar, porque eu não consigo passar. Então, é um momento que a gente tem junto para trazer algumas consciências, algumas coisas que eu e outras mulheres estão fazendo justamente nesse caminho de tomar melhores decisões, decisões mais conscientes, decisões alinhadas, gente, com aquilo que a gente está pronta para viver, né? Passar pelo ciclo, às vezes, de maturidade que a gente precisa passar. Então, muitas vezes a gente fica lá sofrendo com um problema sozinha e a gente não vê a saída. Quando a gente vem para um grupo, escuta outra mulher, ou recebe algum depoimento, ou alguma vivência que eu proponho, um movimento sistêmico, a pessoa começa a botar luz naquela escuridão que ela estava encontrando ali. Então, eu digo que esse trabalho ele tem um objetivo que é o objetivo que as constelações trazem da minha vida, aonde muitas vezes a gente não vê saída, começa a abrir uma porta, uma janela, uma clareira para a gente ver melhor e, a partir disso, ficar melhor, tomar melhores decisões. Eu estou vendo aqui uma amiga querida, Aline, eu tô louca de saudade de você, Aline. Meu Deus do céu, que bom ver você aqui. E, e olha, me manda mensagem para a gente conversar, por favor. A Rosângela pediu o link do grupo. Gente, o link, todos os links eu coloquei na bio para vocês. Então, quem chega aqui e não sabe muito bem como tá envolvida nos grupos, lá agora tá bem separadinho. Tem o grupo Despertar Sistêmico. Quem entra no grupo Despertar Sistêmico pode participar do grupo de partilhas. É tudo gratuito e tá lá na descrição do grupo. Aí depois nós temos o encontro que acontece hoje à noite, quarta. Todas as quartas, 20h30, nós nos reunimos no grupo de constelação, que aí é onde a gente não trabalha só aqui, é onde a gente vai sentir no corpo, vai vivenciar, onde a gente pode representar, onde a gente pode só observar, mas em um nível ali de ver as informações sendo trabalhadas dentro de um campo sistêmico, como que aquilo que eu vejo da minha mãe às vezes é tão diferente que é mostrado pelo representante da minha mãe, aquilo que eu vejo do dinheiro às vezes é tão diferente representado pela energia do dinheiro, então é uma vivência muito profunda, e como diz meu querido Érico, as transformações acontecem em vivência quando a gente está tão presente, que a gente está em alguma situação que a gente se perde até do espaço-tempo, a gente não vê o tempo passar, a gente simplesmente está entregue ao momento, a sentir aquilo que precisa,
E quando termina, passou algo aqui, me transformou de um jeito que eu não consigo nem trazer por palavras. A gente entende que esse é o tipo de vivência que leva a gente a transformações muito profundas, tá? Então, esteja em grupos, participem. Se quiser, venha hoje com a gente. Gente, é um investimento baixíssimo, R$ 97 para 3 meses. Até já a equipe pediu para eu mudar isso e eu tô me enrolando, tá? Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. Mas por enquanto é isso. Menos de R$ 35, você tá lá no grupo participando com a gente todas as quartas-feiras durante 3 meses, tá bom? E aí, meus amores, tem depoimentos incríveis dos grupos. Ó, a Rosley já chegou, que está sempre participando, maravilhosa. Mas vamos falar, então, sobre essas consciências que chegam e nos trazem melhor decisões. A live de hoje, ela é uma continuação da live passada, onde eu falei sobre a nossa consciência individual, que sem perceber a nossa consciência individual, ela exclui situações que não nos agradam, então ela não quer lidar, ela não quer, muitas vezes, bancar e olhar para aquilo que dói, né? Então, dentro do resgate, a gente faz, já é um convite para começar a olhar para isso. Então, a gente olha para a nossa criança ferida, a gente olha para as dores da adolescente, para as dores do sistema, mas não para ficar lá nas dores, a gente olha para tomar o aprendizado, para tomar a força daquilo tudo ali e poder se posicionar diferente, né? Então, eu trouxe sobre essa consciência individual que exclui as coisas e trouxe sobre a consciência familiar, que é a consciência maior do que a consciência individual, que é a consciência responsável pelos nossos vínculos, que é mais forte do que o amor. Amor, pela visão sistêmica, é uma postura de aceitar o outro como ele é. Maior caminhada do ser humano é aprender a amar. O maior exercício é a gente conseguir se conectar com essa postura de aprender a amar a nós mesmos, né? Porque nós estamos falando muito de amor próprio, porque a prosperidade está muito ligada ao amor próprio. Então, eu trouxe uma pergunta hoje que vai te levar no. Se você vir comigo tirar todas essas resistências, essa pergunta vai mexer aí, embora você já tenha feito, mas nesse agora, que você já está pronto para revelar, tá? Então, desenvolver essa postura de aceitação, de decisão, de que uau, deixa eu ver o que é o outro para além da imagem que eu criei na minha mente, que é uma imagem fixa e que eu coloco como a única verdade absoluta e me perco ali, por isso que eu não vejo saída, tá? Então, quando eu falei da consciência familiar, que ela é maior do que o amor, que ela é responsável pelo vínculo, eu trouxe o exemplo, para vocês não esquecerem mais, das tintas que se misturam. Quem tem dúvida, vai lá e veja a última live, tá? Trouxe a tinta vermelha e a tinta azul, que é quando a gente encontra, se vincula a outros clãs, especialmente pelo relacionamento, pela sexualidade, pelo casamento, tá? O casamento, é nível mais elevado, espiritual, ele tem a função de inclusão, de mixagem dos povos, né? Através do casamento, tudo vai sendo incluído. Quantas raças estão sendo incluídas porque fazem parte, pertencem, mas que durante muito tempo, pela uma consciência individual, nós excluíamos, né? Então, essa consciência familiar, ela é regida pela sabedoria da vida, pela consciência da vida, pela inteligência da vida, que faz que o dia seja dia, a noite seja noite, a natureza tenha seus ciclos, suas estações. Então, essa consciência familiar, ela vem desse lugar, da consciência, da origem da vida, da inteligência da vida, tá? Então, ela é maior do que nós. Então, é aquela consciência que eu posso ter todos os problemas com a minha mãe, com meu pai, com quem for do meu sistema familiar. Mas essa consciência maior, o vínculo é maior do que a minha rejeição, a minha dor, tudo, porque eles vivem dentro de mim, né? Eles são a minha origem, a informação, as células de informação deles são passadas para mim, eu sou quem eu sou por conta dessas células de informação, né? E por conta da história depois, que é a biografia. Então, o que que acontece, gente? O que que eu recebi de depoimento depois? Tudo isso é uma construção para a gente chegar lá no amor e na prosperidade, tá? Já é a aula acontecendo aqui, ó. Quando eu falei
das tintas. Então, que a gente, o vínculo desse sistema familiar é como se a gente fosse uma tinta branca que fosse, é, que viesse dentro de uma tinta vermelha, né? Uma tinta vermelha. Então, a nossa individualidade branca dentro de um balde de tinta vermelha, que é o nosso sistema familiar, a gente impacta, interfere, o tom fica bem, um pouquinho mais fraco, só que não muda tanto o sistema familiar, porque é, é só um ponto branco dentro de um balde de tinta vermelha, né? Então eu fico ali misturada com aquela tinta vermelha, eu querendo ou não, eu aceitando ou não, eu estou ali misturada. E aí, muitas vezes a gente entra na rejeição. Eu não quero ser a tinta vermelha, eu não quero. E isso vai interferindo muito no nosso amor próprio. A gente não quer estar naquela tinta vermelha e fica rejeitando aquela tinta vermelha, tentando tirar o nosso branco daquele vermelho, e aí a gente coloca toda a nossa energia de vida, toda a nossa energia que a gente poderia estar criando coisas, desenvolvendo, a gente está tentando lá fazer algo que não é possível fazer, que é separar o vermelho do branco. Não. No momento que você nasce, você já vem com todo aquele conteúdo vermelho. E você já interfere o conteúdo vermelho, assim como o conteúdo vermelho interfere em você. Captaram isso, gente? Até aqui tudo bem? E esse conteúdo vermelho, ele vai ser responsável, ele vai dizer muito, ele vai moldar muito, era o assunto, né? Os vínculos que moldam a nossa vida. Esse conteúdo vermelho, ele vai moldar muitas escolhas, decisões que a gente toma, até que a gente perceba, tá? Porque muitas vezes a gente vai ser vermelho, a gente não quer ser vermelho, mas a gente vai ser vermelho e não vai se dar conta do que é ser vermelho. Aqui é a grande sacada, se dar conta do que é ser vermelho, o que participa, o que tem ali no meu sistema. Então, quando a gente faz esse caminho das constelações, da formação, dos resgates, a gente começa a entender o que é esse vermelho e a gente começa a se entender e também pode ir caminhando nessa postura de amor, que segundo as constelações é aceitar a história ou o outro como é, tá? Então a gente não aceita como a gente é quando a gente está tentando separar ali o vermelho do branco, tá? E isso ainda fica mais forte quando a gente vai se relacionar com outras pessoas. Então, na live anterior, eu falei assim, ó, quando a gente vai conhecer o nosso companheiro, nosso marido, o clã dele, o balde de tinta dele, ele também era branco, mas ele mergulhou no balde azul. Então, o balde de tinta dele, azul, quando eu vou me relacionar com o vermelho, a gente se mistura. Mistura vermelho e azul. E aí vira roxo. A minha cor não é mais vermelha, a minha cor é roxa. A cor dele não é mais azul, a cor dele passa a ser roxa. No comentário da live, uma aluna colocou assim: Ah, agora eu entendi por que que eu estou na escassez. O sistema do meu marido está misturado. Eu não era escassa antes. Aqui tem um ponto bem importante, gente, tá? Aqui tem um ponto de que muitas vezes a gente vai para uma relação, a gente muda a nossa cor, mas nós permanecemos fiéis à cor do nosso clã, do nosso balde vermelho. E isso é uma caminhada cega, infantil, inocente. A partir do momento que a gente misturou a cor do parceiro e que a gente passa a ser roxo, quando a gente tem essa postura, então estou tendo falta de prosperidade por causa do meu marido, então a gente já vai lá e já aponta, é por causa disso. De novo, a gente cria uma imagem e cria todo um script interno dizendo que a gente não está bem, não está próximo, não está se sentindo amado, não se ama por ter escolhido aquela relação, porque aquela relação tem muitos defeitos, aquele sistema familiar tem muitos defeitos.
Mas não é assim, gente. Como nós temos essa consciência familiar, que é uma consciência maior, que está ligada à inteligência da vida, que agem para além de mim, da minha mãe, do meu pai, é sobre clãs, é sobre inteligência, sobre ordem, tá? Como essa consciência é maior, de alguma forma, e eu falei para vocês, e o casamento ele serve a essa ordem, essa mistura de cores, essas inclusões que precisam ser feitas. Então, quando a gente se encontra nessa relação, é porque esse balde vermelho e esse balde roxo também tem algo para incluir juntos. Esse roxo, o vermelho e o azul, né? Esse vermelho e azul que formam o roxo tem algo para incluir junto. Então, cuidado a vocês, mulheres que olham para uma aula como a de ontem, e eu já fui para esse lugar, então eu entendo muito bem. Que bom poder falar isso para vocês, porque é profundo o que a gente está trazendo aqui, tá? Vai respirando e tentando acompanhar. Se você ficar só no nível da mente, você não vai conseguir fazer esse mergulho. Muita gente que não consegue acompanhar a constelação é porque não mergulha, não vivencia, e aí tenta entender e não vai encaixar. Porque se eu falar, você tem que amar o outro do jeito que ele é, aí já vai acionar todas as defesas. Não, porque daí vai ficar abusivo, porque daí ele vai me maltratar. Sim, isso também existe, mas eu estou convidando para a gente olhar o que tem por baixo, mais a fundo. E você não precisa ficar na relação. Muitas vezes uma relação ela termina com amor. Só que não é o amor cego, é o amor com consciência, entendeu? Onde a gente vai entendendo e dando lugar para cada coisa, a gente não vai excluindo e separando. A gente vai entendendo essa mistura de cores ali, entendendo por que que ela veio, quem ela me tornou e qual o próximo passo que eu vou dar, tá? Então é um amor com mais consciência. É difícil, gente, não é uma receitinha assim, ó. A nossa criança quer, né? Ah, vai ser fácil. Ah, vou fazer uma imersão e já vou sair outra pessoa. Não, você vai organizar muitas coisas para dar mais alguns passos. E depois você vai organizar mais coisas para dar mais passos. E assim vai ser a vida toda, tá bom? Aceita essa maturidade, tá tudo certo. Então, gente, o cuidado que, quando essa mulher me diz assim, tá explicado, eu não sabia que eu ficava misturada, que é um clã de destinos, né? Tudo mistura. A minha tinta vermelha se mistura com a tinta azul e ali, juntos, a gente forma um roxo. Quando a gente forma um roxo, essa que era azul, eu tenho a tendência a ficar separando, né? Ah, então é teu sistema, o problema é tu, é a tua família. Não, gente, está misturado. Agora faz parte de mim, também é o meu sistema, eu estou envolvida. Para que eu estou envolvida aqui? O que precisa ser ajustado, incluído para que a gente continue ou não misturado, porque é insolúvel, nunca mais vai ter como separar, tá? Então, uma separação ela não muda a cor, não, você não volta a ser vermelho e ele volta a ser azul. Não, já misturou. Você tomou coisas do sistema dele, ele tomou coisas do sistema de vocês, vocês criaram novos sistemas e assim vai. E os filhos de vocês são roxo, né? Não são nem vermelho e nem azul. Então, essa analogia das tintas, eu acho que ajuda, né, gente? Vai me contando aí a entender um pouquinho mais. Então, essa primeira postura, gente, de parar, de ficar apontando o dedo, porque é o caminho contrário do lugar que você quer chegar, tá? Frei, eu já sei, o julgamento, ele prejudica isso, aquilo, sim, gente, mas por que que tem que ser repetido e falado tanto e sempre? Porque todo tempo, hoje eu já devo ter feito isso muitas vezes, você também, todo tempo a gente está julgando. Então a gente esquece dessa inteligência maior, dessa consciência. Então, essa consciência familiar, essa inteligência maior, a gente chama de alma dentro da constelação familiar, que não tem a ver com a alma que a gente aprendeu, demorou para eu entender isso. O que era a alma pela visão sistêmica? É como se fosse essa inteligência maior que sabe os encontros que precisam ser feitos, os ajustes que precisam ser feitos. Então, a gente vive ela dentro do campo da constelação, e eu fui entender depois e aprofundando nesse estudo, tá? Então, assim.
Sim, a Rosângela perguntou, quando a gente casa novamente, a gente cria outra cor? Sim. Aí você é roxa, você tem o seu vermelho junto, você tem o azul da primeira relação, e aí você vai roxa para uma nova relação, que digamos que, sei lá, é, vou dificultar aqui, roxo com preto dá marrom, né? É isso, gente, me ajudem aí. Aí dá marrom, entende? Aí você passa a ser marrom, você não vai ser mais roxa, você vai ser marrom. E assim vão os vínculos, essa mistura é o vínculo. Esse vínculo é da consciência familiar, é maior do que a nossa consciência individual. Ela está ligada com essa alma que é a inteligência da vida e que sabe, mesmo que não conscientemente, sabe o porquê que a gente vai fazer esses encontros, esses ajustes e esses próximos passos juntos ou não, tá? Então, essa consciência familiar, gente, ela é inconsciente, a gente não percebe ela. Como que a gente percebe ela? Pelos conflitos da nossa vida. Então, se a gente não está tendo uma boa relação, se está tendo conflitos, brigando dentro de casa, se a gente está tendo problemas de saúde, se a gente está tendo problemas de dinheiro, é através desses problemas, daquilo que não dá certo, que a gente consegue acessar esses ajustes que precisam, né? Isso a nível da constelação, através a consciência familiar através da constelação. Isso a nível de alma através da constelação familiar, tá? Então, gente, olha só. A gente vai falar agora de tudo isso dos vínculos para ir construindo, para a gente chegar, então, na nossa relação com a prosperidade, na nossa relação com a autoestima e com o amor próprio e com o amor para o outro, tá? Então, acompanhando aqui comigo, vai me dizendo se já teve alguma chave que girou, se já teve algo que tocou você aí, tá? Segundo a visão sistêmica, então, nós falamos que o amor, o vínculo é essa consciência maior, o amor é a postura de aceitar o outro como é, e não um amor cego, uma postura consciente. Nós falamos que quando a gente mistura as cores, a gente precisa parar de apontar o dedo, então dizer que a minha falta de prosperidade é por conta do outro sistema que passa dificuldade. Você não sabe, porque às vezes você veio de um sistema próspero e você vem numa relação onde a, essa relação, eles não são prósperos. Um exemplo, faz algumas semanas nós constelamos exatamente isso. Uma mulher que é casada, ama muito o marido dela, mas ele não prospera financeiramente, ela acaba bancando as coisas em casa. Isso é muito comum. Isso é um assunto que bem íntimo meu também, que eu já passei por várias situações assim. E aí, dentro da constelação que é dela, mostrou o porquê que ela está naquela relação. Por que que aquela relação é do jeito que é e por que que a conta está sobrando para ela, né? Então, aquela relação veio mostrar uma dinâmica que ela tinha muito problema dentro do sistema familiar dela, especialmente com o pai dela, tá? O pai dela era excluído e a questão de uma fidelidade ali com a mãe. Então, é como se a mãe dela fosse uma cor amarela, vai, e não e fez essa filha, mas não quer misturar com o pai. Então, ela não deixa essa mulher ser a outra cor também. E esse buraco, essa exclusão, em algum momento vai ser compensado. Então, essa relação também serviu para isso. É só para isso? Claro que não. Eles estão construindo uma história, eles estão entendendo o modelo de relação deles para que eles chegam cada vez mais nesse lugar desse amor em ordem e nessa postura de construir o próprio modelo. O que essa cor juntos, esse roxo deles, vai trazer de modelo, de valores, de postura, de quebra de padrões e tudo mais, tá? Então, mas só para vocês entenderem que no momento que a gente olha para a cor do outro e aponta o dedo, a gente pode estar excluindo coisas importantes que são para a gente, que estão à nossa disposição, ao nosso serviço, tá? Então, é muito importante você saber que esse tema prosperidade, esse tema dinheiro, é muito forte, está sempre muito ligado, né, com o amor. Por quê?
maior prosperidade que existe é o amor, gente. Então, o amor que é essa aceitação profunda das coisas como são, do que o outro como é, na consciência, não cego, tá? É a gente fazer um caminho de autoconhecimento para entender isso. E aí o dinheiro, ele vai servir. Imagina que o dinheiro é como se fosse um rio, tá? As analogias aqui. Então, o dinheiro é como se fosse um rio. E aí aquela água, aquele rio, ele vai fluindo para onde tem abertura, para onde tem espaço. Esses espaços dentro da constelação são os lugares que precisam que estão abertos, que têm exclusões, tá? Então, digamos que você não percebe, mas se você fizer a sua árvore genealógica olhando para o dinheiro, para o comportamento, para a parte da amorosidade, das relações dentro da sua árvore ali, talvez você perceba, presta atenção nisso aonde, como que o dinheiro é usado dentro do meu sistema familiar. Qual é o buraco que ele está tampando? Onde aquela água, aquele rio do dinheiro, ele vai fluindo, ele vai escoando. Às vezes, muitas vezes, esse dinheiro, ele está compensando questões emocionais. As dívidas, elas são uma forma de cobrar algo, tá? Geralmente está ligado com os afetos. Eu vou dar um exemplo que vai ficar muito claro para vocês, ainda falando de relacionamento, e a gente pode aprofundar em outra live sobre relacionamento, tá? Porque aqui o foco é uma construção para você entender sobre o seu próprio amor próprio, sobre a sua própria prosperidade, que vai interferir em tudo, nas relações, no seu trabalho, tudo, tá? Mas imagina que você começou uma relação, vamos usar o caso dessa minha cliente que constelou o relacionamento, que a pessoa que ela se relaciona não é próspera. Quando a gente começa uma relação, muitas vezes a gente vai fechando os olhos para algumas coisas que estão ali já claras. Então, eu já comecei relação que a pessoa não estava bem financeiramente. E eu sempre trabalhei muito, me organizei financeiramente, fui muito cuidadosa com o meu dinheiro, então, tudo bem, deixa que eu pago, deixa que eu banco. Então, eu sempre ia nesse lugar de que, para não. ah, a pessoa que não está bem financeiramente, ela já se sente humilhada e tudo. Então, a gente toma um pouco mais de cuidado, vai dizendo. Deixa que eu. Vamos lá, depois a gente vê, eu resolvo isso. Isso também, tirando um pouco de relação, é muito comum em trocas de serviço aqui, gente. Então, assim, você conserta alguma coisa para mim? Conserto. Quanto que você cobra? Depois a gente vê. Vocês entendem? As pessoas não conseguem ocupar aquele lugar e dizer, não, é, o meu serviço, o meu trabalho tem este valor de investimento, tá? Então, é sempre depois a gente vê, porque quando existe isso, é como se tivesse esses buracos emocionais e que a gente quer algo ali, ou uma aceitação, uma aprovação, uma companhia, tá? Então, no relacionamento, quando eu digo, depois a gente vê. Então, naquele momento, eu não estou olhando para o meu dinheiro, o dinheiro não é mais importante. Quando eu começo a me relacionar com alguém, que eu começo a ver, opa, essa pessoa pode ser meu companheiro, eu não vou ficar sozinha, a gente vai ter algumas histórias juntas. Então, a companhia é mais importante. Então, o buraco que o dinheiro tapou ali foi a companhia, entende? Então, eu acabo colocando a companhia como algo mais importante que o dinheiro. Vocês estão percebendo? Assim como aquela pessoa que vai prestar um serviço para mim, vai consertar alguma coisa, quando ela não me diz o preço dela, o nome, às vezes ela está colocando ali aquele buraco é o reconhecimento, é a necessidade de ser bonzinho, é a necessidade de, às vezes, estar escondendo uma escassez tão grande da pessoa que acredita que se ela der o preço você vai sair correndo. Só que tudo isso gera grandes conflitos, porque a gente está fazendo
de forma cega esses acordos, esses combinados, e que depois de um tempo da relação, a gente vai cobrar. A gente vai ver que os equilíbrios não estão acontecendo, né? Então a gente sente dando demais e que o outro não está dando. Nesse relacionamento, por exemplo, amoroso, onde eu troquei, eu banquei as coisas, nossas saídas, nossos momentos juntos, convidei às vezes ele para morar comigo, que eu já estava gastando aluguel tudo e ele mal estava dando para pagar o aluguel, e aí eu fico menos sozinha ainda, já que a gente está junto. Aí eu barganho a minha segurança. Então, se a gente está junto, a gente vai ter uma relação mais profunda. Talvez a gente case, talvez a gente tenha filho, talvez. Então, eu vou botando as minhas faltas, as minhas carências ali naquele contexto. E aí a gente mora junto, a gente fica durante um tempo e daqui a pouco eu começo a dizer assim, poxa, essa pessoa não se mexe. Poxa, essa pessoa, ela tá, ó, apontando o dedo, né? Ela tá abusando de mim. Isso não é certo. E aí eu vou para esse lugar de querer separar essas coisas, né? De querer separar todas essas coisas. Mas o primeiro ponto, então, para esse caminho do amor e da prosperidade, gente, é a gente reconhecer quais os lugares, quais os buracos que nós estamos tampando com dinheiro, tapando com dinheiro. Anota bem grande aí para você ir refletindo sobre isso e olhar para isso agora, respire e olhe, vê o que se revela. Qual o buraco que eu estou tapando com o dinheiro? Para onde o rio do dinheiro está escoando ali? Porque às vezes você é essa que está bancando tudo, mas às vezes você é alguém também que diz: ah, não, eu vou ficar aqui nessa relação, às vezes com a minha mãe, às vezes num trabalho, enfim, eu vou ficar nessa relação porque eu não tenho condições, eu não tenho forças para conquistar por mim mesma. O empreendedorismo me tirou muito desse lugar, porque eu vim de empresa, né, gente? Trabalhei em empresa há muitos anos, era comissionada, recebia muito bem, viajava o Brasil, com tudo pago para trabalhar, e eram muitos ganhos. Então, quando veio essa minha vontade forte de empreender, mexe com muitas sombras, com muitos buracos. Como que eu vou bancar tudo aquilo sozinha? Então, muitas vezes a gente continua mesmo entendendo que o ciclo acabou, a gente continua no lugar, mas por essa troca, por essa barganha, vocês entendem? Então, isso é um caminho que a gente muitas vezes tá honrando histórias lá do passado, onde já teve falta de segurança dentro do nosso sistema familiar, então faço essa árvore genealógica com o tema amor, dinheiro, amor e prosperidade, vai olhando para as dinâmicas, onde que o dinheiro vai tapando, vai olhando para você, onde esse dinheiro está tapando na sua vida hoje. Escreve aqui para mim, que ninguém escreveu para mim, ó, onde que o dinheiro, quais são as compensações que o dinheiro está fazendo, onde que ele está escoando, né? Então, você está bancando as coisas, você está se posicionando no seu valor, você está nesse lugar de vítima, de que não é capaz de criar o seu próprio valor, de fazer por você mesma, né? Toma consciência disso, deixa se revelar. E aí, a partir do momento que você toma consciência disso, gente, tem uma segunda pergunta, que é: aonde que eu não estou na postura de amor comigo mesma? Lembra, amor próprio é a forma como eu amo quem eu sou, minhas escolhas que eu estou me tornando, a minha história, minha biografia. Isso é ter amor. Eu hoje, depois dessa caminhada de consciência, eu olho para tudo que aconteceu e eu consigo agradecer, gente. Agradecer. Onde há poucos anos atrás, né, menos de 10 anos atrás,
Eu tinha raiva, eu tinha rejeição, eu queria arrancar aquilo de mim, como eu falei, eu queria separar aquelas cores de mim. Mas o exercício que eu fui vendo é por quê? Então, por que que eu tenho tanta rejeição a essa parte da minha história? Por que eu tenho tanta rejeição a essas pessoas da minha história? Então, vai colocando luz naquilo que você ainda não consegue ter essa postura de aceitar como é ou como foi, tá? É um caminho importante, gente. Não é do dia para a noite que vai se revelar, mas só hoje, você anotando, o que mais está me incomodando agora é que eu estou bancando tudo em casa, é que eu estou num trabalho que eu não amo, é que eu estou tendo dívida, é que eu tô. Então, olhe o que está mais te incomodando hoje. A partir disso, respire e diz, vai mais a fundo. Por que o dinheiro é essa situação? Que buraco isso está tapando? Beleza, foi ali, entendeu? Puxa vida, eu queria esse relacionamento porque eu não queria ficar sozinha, eu queria segurança, eu queria isso, eu queria aquilo. Ok. Onde na minha história eu não tive isso? Ah, eu não consigo aceitar minha mãe, não tenho segurança, não me sinto protegido, não sei o quê. Toda essa história. Olha para essa relação. Isso já se repetiu no meu sistema familiar? Ou só aconteceu comigo? Tá. Terceiro ponto. Quem eu estou me tornando graças a isso que aconteceu? Difícil de fazer? Esse caminho que eu estou trazendo para vocês é o mesmo caminho, para quem já conhece constelação, gente, é o mesmo caminho que a gente faz quando a gente vai ler, por exemplo, Onde Estão as Minhas Moedas. E tem a ver com o que eu postei no grupo Despertar Sistêmico, o link está na bio, é gratuito para quem quer, sobre eu tomo a vida que eu recebi, tudo, a totalidade, pelo preço que custou, pelo preço que eu pago, o preço que é. Vamos aprofundar para você entender um pouquinho mais, aí vamos fazer um movimento no final, tá? Vamos ver o que que a Silvana trouxe aqui. Minha mãe estava na escassez por falta de amor próprio, e vejo que eu também tô na falta de amor próprio. Então, ó, a Silvana já percebeu isso, falta de amor próprio. Então, vamos aprofundar. O que eu não estou amando, ou seja, o que está muito difícil para mim aceitar? Qual é o ponto? Qual a questão? O que está difícil de eu aceitar comigo mesma? Então, eu faço esse caminho que eu estou contando para vocês, gente. Por exemplo, eu percebi que estava muito difícil para eu aceitar. Eu não estava olhando com amor, por exemplo, aqueles meus pensamentos que vêm que eu não sou boa o suficiente, que eu não conheço tudo que eu preciso conhecer, sabe? Então eu estava nesse lugar, eu fiz um mergulho, olhei para o meu sistema familiar, já contei isso em algumas lives, porque é um tema recente meu, que eu venho trabalhando há alguns meses, tá? Então, eu fui olhando para essa questão do meu sistema familiar, fui percebendo que isso já vinha lá de trás, que ninguém teve estudo e tal, e que eu estava ocupando um lugar super novo, e que esse lugar é desconfortável porque ele é novo. Para vocês terem uma ideia, a Bert traz de forma muito maravilhosa na obra dele sobre a inocência e a culpa. Quando a gente está nesses lugares que você falou, né, Silvana, de não aceitação, de não amor, de não ter o amor próprio por você, e isso já é algo que já vem lá da sua mãe, esse é o amor cego, essa é a fidelidade cega, é a repetição cega. À medida que você parar, começar a observar, tá, o que que eu não consigo aceitar em mim, na minha história, que é difícil de engolir, de lidar? Você escreve isso e depois você vem com a sua adulta, com a sua consciência que está aqui buscando caminho, buscando solução, buscando essa clareira, onde não tem saída, abrir portas e janelas. Você vem com essa parte sua e você olha, ok, isso é difícil de aceitar. Por que que é difícil de aceitar? Quem eu acredito que eu sou por causa disso? O que eu posso fazer com isso? E se eu amasse isso? E se eu fosse olhar para quem essa pessoa me está me tornando?
E se eu fosse perceber os ganhos que eu tenho olhando para isso? Por exemplo, graças a você perceber que você não está se amando, graças a você perceber que você está repetindo isso da sua família, você está aqui para acessar mais alguma coisa nova sobre você que você não percebeu. Entende? Então, essa falta de aceitação, ela está te levando para algum lugar. E às vezes esse lugar é a própria prosperidade. Entende? Então, só que você precisa primeiro tomar consciência disso que você não aceita. Primeiro, conversar com isso, ver a origem disso, para depois você começar a contar os golpes, quem teve no quebra-cabeça sabe, né? Ah, da onde eu trouxe contagem de golpes, a contar os presentes que tem aquilo ali naquela dor e naquela dificuldade. Então, o segredo para você conseguir chegar nessa postura de amor verdadeiro, essa postura de amor genuíno, de aceitar as coisas como são, é você conseguir se conectar com o presente que tem ali por trás daquilo. Por exemplo, gente, eu falo para vocês que eu vim de um lugar de me sentir abandonada, rejeitada, tudo aquilo ali. Então, doía muito, interferia muito nas minhas relações e trazia muita escassez na minha vida e tudo. E eu tive muitos conflitos de relacionamento, tudo o que vocês já sabem. Quando eu comecei a olhar para os presentes que aquilo ali tinha para me dar, eu comecei a aceitar, eu comecei a agradecer. Porque, graças àquela dor de abandono e rejeição, eu pude fazer o meu caminho de me conhecer melhor e ver que com a força do meu sistema, eu estou quebrando vários padrões. Então, me veio uma ideia para tentar clarear para vocês. Mas é isso que eu quero conduzir vocês. Por isso que eu falei, a gente precisa desarmar um pouco, abrir o nosso coração, baixar a cabeça para olhar verdadeiramente para isso que está aí ah, estagnado na sua vida, porque ali tem informações maravilhosas. Então, se você não está conseguindo se amar do jeito que é hoje, a Déia pediu poder fazer um movimento sistêmico sobre isso, vou trazer, vou propor, tá, Déia? Terminando o caminho aqui, que eu ainda não cheguei no ponto mais importante, tá? Já vai clarear para vocês. A Edna, eu julgava a escassez que estou como repetição familiar do esposo, mas estou vendo que tem a ver comigo. Isso, gratidão, gratidão. É isso aí, é isso aí. Às vezes é bom constelar esse assunto, tá, gente? Às vezes é bom aprofundar e ver o que tem por trás. A constelação, ela tem essa função de mostrar. Então, que compensação é essa? Que amor é esse? Que ajuste é esse que precisa ser feito ali no sistema, tá? Então, gente, vamos dar outros exemplos se tá difícil para ver sobre esse amor próprio, que eu não consigo aceitar em mim, tá? Então, vamos voltar para vocês entenderem como eu curei, ou como eu estou no processo, no caminho, né? Porque ele é um caminho longo de chegar mais próximo possível desse amor, que é essa postura de aceitação, de entrega dentro do relacionamento. Quando eu comecei, né, naquelas relações, deixa, vem aqui, mora comigo, eu banco, você se recupera. Às vezes a gente vai para aquele lugar assim, eu pago o curso para a pessoa, porque aí a minha esperança, o meu ideal, se eu pagar um curso para aquela pessoa, ela vai tomar jeito na vida, né? Vai se resolver. Então, eu estou fazendo tudo isso para aquela pessoa, mas eu não percebo que eu estou fazendo por mim. Tudo em nome daquele lugar de não querer ficar sozinha, tá? De tapar aquele buraco emocional e tudo. E fiz isso de forma cega, sem acordos claros, sem negociações claras. Então, tem como eu sair dessa dinâmica nociva de eu ficar cobrando dele e sair desse lugar
De ficar, poxa, ele não toma jeito na vida. Tem como fazer isso? Tem, gente. Tem, mas assim, ó, vocês vão precisar digerir isso que eu vou falar. Então, eu vou dar esse exemplo do relacionamento, que já é um ponto muito delicado para a gente falar, e a gente está falando em espaço de tempo muito curto. Então, não generalizem, aprofundem, tentem entender de um lugar mais, tá? E aí, eu estou dando esse exemplo para chegar em outro tema muito profundo, que é o amor próprio, né? Então, eu estou usando vários lugares para vocês conseguirem identificar. Então, assim, ó, como que eu saio dessa briga de apontar o dedo com relação à prosperidade e como eu consigo, então, me conectar com o amor dentro dessa relação? Segundo Bert, gente, o equilíbrio de troca, muitas vezes quando a gente começa a estudar equilíbrio de troca, a gente vai para esse lugar do quanto eu estou dando para o outro. E aí eu vejo que eu dou mais, né? Que eu dou muito. E aí eu julgo o outro que o outro está dando pouco. Geralmente a relação fica assim. Então, quando eu estava nessa relação que eu comentei com vocês, de bancar, de pagar curso e tudo, eu estava super aqui. Eu estava dando tudo. Só que eu botei ele no lugar como se ele não me desse nada em troca. Adivinha o que ele estava me dando em troca? Que eu não estava tomando. E o segredo do equilíbrio de troca não está naquilo que a gente dá. O segredo para você fluir no equilíbrio de troca, a partir de hoje, eu vou te convidar a olhar para aquilo que você recebe. Então, nesse exemplo que eu estava dando, gente, observem. O que que eu busquei nessa relação no início? Companhia. E essa pessoa tá comigo ou não? Sim, ela tá me dando companhia, mesmo que às vezes eu afasto, porque eu me coloco num lugar tão grande que eu afasto a pessoa, mas ela tá ali comigo, sabe? Tá, e a companhia dela me traz o quê? Então é eu tomando o que essa pessoa pode me dar. Então, aceitar o que ela pode dar. Não quer dizer que você tem que aceitar pouco, não quer dizer nada disso. É só para você sair desse lugar e tentar experimentar outros lugares, como eu falei, caminhar mais para esse lugar desse amor verdadeiro que, segundo a constelação, é uma aceitação, uma postura de tomar aquilo que o outro pode te dar. Então, estou dando esse exemplo. Ele me deu aquilo que eu mais queria. Naquele momento que a gente começou a namorar, o que era mais importante era a companhia. Eu botei a companhia acima do dinheiro. E isso ele está me dando. Então ele já sai daquele lugar de que não tinha nada para me dar. Tá. E a companhia dele acrescenta mais em quê? Então eu conheço um casal que eu amo muito, gente, que a mulher ganha muito mais. Eles estão muitos anos juntos, acho que mais de 20 anos juntos. Ela estuda, ela se desenvolve, ela ganha mais, ela tem a empresa dela e ele trabalha com carteira assinada. Agora ele até pegou alguns extras. E um dia a gente estava conversando sobre esse tema, quanto que às vezes ela se sente pesada com essa responsabilidade financeira tão grande para ela, para os filhos, para o marido. E aí, no meio da conversa, ela me falou, ó, o equilíbrio aqui, ó. Ela, tomar o que ele tem para dar. Ela me falou, Fran, ele não ganha mais dinheiro que eu. Só que ele me apoia em tudo que eu faço, meus cursos, ah, em todos os projetos, em todos os trabalhos, ele me apoia. Então, olha a companhia. Outra coisa, ele fica sempre com as crianças, ele é muito presente com as crianças, ele está sempre me dando esse suporte. Olha o valor que isso tem. Então, aqui era só dinheiro que ela estava aqui em cima, mas aqui, olha o amor dela. Ele não pode me dar dinheiro, mas ele me dá a presença, o incentivo, ele me dá um suporte com os filhos, que são filhos dele também, mas é importante, se ele não está ali, acaba pesando. O que ele ganha, a gente já consegue pagar algumas coisas, X, Y, Z. Ah, enfim, enfim, tá? Então, ela foi listando o quanto de coisas que ele também bancava, que custava para ele. Tá entendendo? Então, para mim,
voltei para mim agora. Naquela relação onde eu bancava financeiramente, custava o dinheiro. Mas nessa relação onde ele se colocava aqui, ele também tem um custo que também vem de uma humilhação de não ter o dinheiro para bancar, mas um custo de sustentar mesmo eu fazendo essa pressão e essa cobrança, um custo de me dar aquilo que eu queria no começo, mesmo com essas diferenças. Então, tem um custo para todos. Tem um custo para todos. Então, para a gente conseguir entrar nesse lugar de amar o outro como ele é, a gente precisa ver o outro. A gente precisa ver o preço, o custo que o outro também está pagando. Porque ele também está mergulhado no seu balde de cor lá. Ou se esse outro é alguém da sua família, sua mãe, seu pai, fulano, ele também está mergulhado naquele balde de tinta vermelha. Se esse outro é uma relação, é um chefe, também está mergulhado ali no balde. Então, a gente precisa sair desse olhar apenas individual, o que eu sofri, o que eu estou pagando, o preço que eu estou pagando, o que eu não estou fluindo, o que não está acontecendo para mim. A gente precisa sair desse lugar e ampliar. Aí sim a gente chega no amor. E aí, quando a gente olha para o outro com essa postura, poxa, ele está fazendo isso, nosso coração já se abre um pouco. A mesma coisa para a gente mesma. Poxa, eu não soube fazer, é, eu não soube fazer o que eu queria fazer há 3 anos atrás. Mas o não ter conseguido, e aí você vai me dizer o que é, né? Às vezes ter se formado, às vezes ter construído uma casa, às vezes ter mudado de emprego, ter saído da casa dos seus pais, você não conseguiu fazer aquilo na hora que você gostaria, você está se odiando por isso. Ok. Mas se você olhar para você, olhar para o preço que você estava pagando, olhar para os benefícios que você estava recebendo, você vai conseguir estar mais inteira, mais disponível para tomar a sua decisão agora. E aí você não toma nessa rejeição, nessa briga, colocando toda a sua energia para separar aquelas cores que eu falei lá no começo. Você toma uma decisão, dando um lugar para tudo, considerando tudo, e aí, então essa relação, ela ainda é o que eu quero para esse momento. Ela ainda é suficiente, eu vejo o valor dessa relação, eu vejo a abundância. E aí, quando vocês começam a ver a abundância, vocês começam a se encontrar e construir a nova relação. E aí vocês podem conversar, gente, conversas difíceis, coloca aí bem grande. Tem um caso de conversas difíceis que aconteceu esse final de semana, foi incrível. Uma amiga, aluna, me ajudou na empresa. Ela falou de uma situação que ela estava com um problema de trabalho. Ela falou: eu quero largar tudo, eu quero chutar o balde. Literalmente chutar o balde no caso dela. E eu falei, só que ela falou antes disso, ela disse que ela gostava do trabalho, que ela gostava de tudo que esse trabalho tinha trazido para ela e tal. Então tinha ali, ela estava sabendo receber. E aí eu falei, olha, já que tu tem esses benefícios dentro dessa relação, por que que você não senta e não conversa? Diz o seu ponto de vista, o que está chegando para você, o que é importante para você e deixa a outra pessoa também falar o que é importante para ela, o que ela está vendo, para que vocês possam construir novos valores e ir para um nível de relacionamento, um nível de trabalho diferente, né? Aprender a fazer um novo modelo de vocês aqui. E na hora ela chegou, ela estava tão ferida que ela chegou assim: ai, Fran, eu não sei nem se eu quero ter essas conversas. Ela falou isso. Hoje, olha como está no campo. Hoje, ela disse assim, desde aquele dia que foi no final de semana, isso ficou conversando comigo, eu vi a minha resistência de ter essa conversa, mas como tu me falou, eu entendi que eu preciso ter essa conversa. Eu preciso ter essa conversa difícil de alinhamento, de ajuste. Claro que vocês podem me dizer, Fran, eu tento fazer isso com o meu relacionamento, com o meu chefe, e a pessoa não é receptiva. Talvez não era receptiva antes de você tomar o que a pessoa podia te dar. Mas essa mulher já está tomando o que ela podia dar.
ela sabe que esse trabalho veio num momento muito bom, ela sabe os benefícios que esse trabalho gerou para ela, para a família dela, para a casa dela. Ela sabe o quanto, o que ela gosta desse serviço, o que ela admira dessas pessoas. Ela sabe. Então, se você colocar no seu balde de tinta, você pode pertencer, eu tomo esses benefícios. Travou aí, né, gente? Opa, entrou uma ligação. Se você tomar os benefícios daquela relação e for de um lugar mais apaziguado para ter essa conversa difícil, o resultado vai ser diferente. Porque você não está aqui colocando a pessoa aqui, brigando e batendo e fazendo com que a pessoa suba na marra ou, sabe, ou com medo que ela te diminua, enfim, não tá essa desordem, essa bagunça. Ela tá de um lugar de respeito, de inclusão, uma postura consciente, que tá sabendo tomar os benefícios. Então, você pode não querer aceitar, mas tudo que está acontecendo na tua vida hoje tem algum benefício. E o meu convite é para que você flua nesse benefício. Travou de novo. Eu quero fazer um movimento sistêmico para vocês. Se eu tenho, eu trouxe alguns exemplos para conseguir conduzir vocês para esses lugares, para vocês irem se vendo, irem fazendo os movimentos. Mas eu sei que o movimento com alguma de vocês que está com algum problema fica mais fácil de eu conduzir. Então, coloca aqui, ó, de tudo que a gente falou, né? A Deia falou, Fran, dá um exemplo. Deia, então me conta, o que tá difícil para você? Qual é o seu problema? E aí, o que que você não consegue aceitar? E aí, de alguma forma, eu vou tentar conduzir você aí para chegar nesse lugar de tomar os presentes que tem ali. Porque quando você toma os presentes, você se abre mais para essa relação, você consegue aceitar essa relação mais do jeito que ela é, e aí você, é, entrando em contato com esse amor, você chega sempre em contato com a prosperidade. Porque se eu tomo consciência de onde o dinheiro está escoando, quais as dívidas, quais as coisas que estão compensando, se eu tomo consciência que ele não precisa mais compensar ali, se eu assumo o lugar, se eu mudo, né, por exemplo, dentro do meu relacionamento, então ele supria, o dinheiro supria aquela dor de estar sozinha, tá? Então eu percebi que o dinheiro estava ali, e eu percebi o lugar que eu tinha colocado a pessoa por causa daquela minha dor, que se não fosse aquela pessoa, ia ser outra pessoa. Eu comecei a olhar para aquela pessoa, tomar o que ela tinha e ver que ela me dava para além da companhia, que isso tinha um custo que eu queria bancar e que a pessoa estava bancando também, enfim. Ali eu estava mais aberta e pronta para colocar essa pessoa em outro lugar, ou para me colocar em outro lugar, para viver uma nova dinâmica ali, tá? Então, tá muito ruim a internet aqui do Insta, tá travando, por isso que eu não consigo ver os comentários de vocês. Travou, travou mesmo. Coloquem os exemplos de vocês, tragam para os comentários, gente, para a gente fazer esses movimentos sistêmicos. E aí eu me comprometo com vocês de repente, vamos já marcar? Segunda que vem, então segunda que vem, 11h11, eu vou abrir uma live para fazer esse tipo de movimento com vocês, de abrir, de sair do vínculo em desordem, caminhar para o amor, que é a aceitação de tudo como é, e acessar essa prosperidade, que é essa nova postura, esse novo lugar para fazer. Então, é, segunda-feira, 11h11, a gente se vê, a gente se encontra para fazer esse movimento sistêmico. Vamos? Aí vocês vêm, entram ao vivo comigo, a gente vai conversando e eu vou conduzindo você. Talvez um atendimento, talvez dois, talvez três, mas quem não ficar na telinha comigo, pelo menos pode escrever nos comentários. E eu vou fazendo a partir disso. Tem o nosso grupo de partilhas também, que se você quiser, você pode colocar lá e eu vou trazendo esses movimentos. E tem
o nosso grupo de constelação hoje à noite, às 20h30, que é onde você pode, de fato, entrar no campo e vivenciar isso no seu corpo, na sua pele, tá bom? Gratidão por todos vocês que estiveram até aqui agora. Eu aguardo os comentários, os movimentos de vocês para poder contribuir para que você dê mais uns passos aí na sua caminhada. E se alguma coisa fez sentido, te tocou, conta para mim também, porque a partir do seu feedback eu sei por onde eu posso trazer mais conteúdos para a gente acessar aquilo que precisa. Um grande beijo, um ótimo dia. Espero vocês às 20h30 lá no nosso grupo de constelação. O link está na